Olá, esse é o programa Contraplano, o espaço do audiovisual e da cultura aqui na TV Câmara Jacareí. E hoje temos a honra de receber, de ver mais uma vez aqui uma companheira de trabalho que passou aqui pela TV Câmara e hoje está apresentando o seu documentário. Aqui em nossos estúdios está Ellen Martins. Muito obrigado pela sua presença, Ellen. Obrigada a vocês. É muito bom estar aqui novamente. Legal. A Ellen hoje vai apresentar um pouco pra gente o documentário A Luta de um Guerreiro, documentário que conta a trajetória de uma lutadora de MMA. Conta um pouquinho aí como que surgiu o interesse de fazer um trabalho audiovisual sobre esse assunto e fala um pouquinho da trajetória desse trabalho. Bom, como surgiu? Surgiu de foram por vários motivos, na verdade, né? Um deles é porque, obviamente, o esporte está crescendo, né? Na região e no Brasil, e na região eu queria ver como que isso está acontecendo, porque não era na época, né, foi no final do ano passado, desde o meio do ano passado, não era tão divulgado assim, e ainda não tem tanto espaço assim, embora a situação está melhorando, mas não tem tanto espaço para os lutadores aqui da nossa região. Então eu quis ver como que estava a situação. O motivo basicamente foi esse mesmo. E, enfim, daí eu me encantei e aí continuei e provavelmente ainda continuarei. E da onde que surgiu a ideia de fazer um produto audiovisual? Inicialmente era um trabalho de conclusão de curso que você tinha que apresentar, jornalismo. E como que você se aproximou aí dessa galera da UFC e falou, não, de repente eu vou fazer um documentário sobre isso? Olha, eu queria fazer alguma coisa sobre esporte, né, como trabalho de conclusão de curso. E aí logo já me interessei pela luta, porque eu já tinha algum certo interesse, meu namorado também é viciado em MMA. E na verdade eu falei UFC é MMA, né? O UFC é o campeonato, MMA é a luta. Exatamente. E aí juntou, né, um pouco do que eu já gostava com o conhecimento dele, e aí foi crescendo. Eu assisto muito também o canal Combate, que é um canal que exibe lutas e o MMA, né? E aí eu falei, não, vou fazer alguma coisa. Como eu já gostava muito de assistir, então aquilo já era um universo que eu acreditava que eu já me adaptaria tranquilamente, né? E foi assim mesmo. A maioria dos contatos para eu chegar assim aos atletas, às pessoas que precisavam, foram assim, aquele basicão mesmo. Facebook, fala com um, fala com o outro. Aqui mesmo, na época, eu era estagiária, né, aqui na TV. E aí tinha alguma pessoa ou outra que era ligada ao esporte, então eu sempre estava em contato. E uma pessoa assim que ajudou muito nisso e que eu fiquei muito surpresa até, foi um cara de grande peso para MMA, quem gosta de MMA sabe, é o Carlão Barreto, que ele é um ex-lutador do UFC, do Pride, super conceituado, e também é comentarista lá do canal Combate. Entre as diversas pessoas que me ajudaram, que eu conversei, ele foi um dos caras assim, ponta firme, assim, cara 100%, gente fina, super prestativo, queria ajudar o esporte. E quando eu entrei em contato com ele, ele super abraçou assim, a ideia, né? Ele achou super interessante, falou, não, vamos fazer, aceitou me dar entrevista e me disse assim, claramente, não, tudo que for em prol do esporte, vamos embora. Eu falei, poxa, se eu tive um apoio, né, de um cara desse peso, falei, pô, tô em casa. E ele até tinha comentado que esse trabalho, depois ele queria ter acesso aos dados, porque o MMA em geral ainda está sendo montado, digamos assim, né? As confederações, tudo, existe algumas, mas ele ainda está sendo meio que estruturado, né? Porque é um esporte novo aqui no nosso país. E então, assim, ele falou, ó, esses dados, porque acaba que para fazer o documentário eu tive que levantar muita informação, muitos dados, né? Da nossa região, principalmente, que é muito carente de informações a respeito. E aí ele disse, ó, depois eu quero ter acesso e tal. Eu falei, não, com certeza. Depois teve umas histórias aí com o Carlão Barreto, infelizmente ele não está no documentário, mas ele foi entrevistado e tudo mais. Legal. E para quem ainda não tem nenhum tipo de familiaridade com o tema, o que seria o MMA? Qual que foi os seus estudos históricos aí? Da onde que veio essa luta? Como que nós chegamos aí no ponto onde chegamos hoje, que é uma febre mundial, no Brasil também, brasileiros defendendo títulos sempre, né? Estávamos até mais acostumados, agora acabamos perdendo alguns. Como que você vê isso?
Olha, o MMA, ele vem, assim, de diversas lutas, né? É uma união das lutas e todas as técnicas, as principais técnicas dessas diversas lutas foram reunidas num esporte único, né? De luta. E aí tem as suas regras próprias, enfim. E um dos responsáveis pela criação é a família Gracie, né? Que também é responsável também no jiu-jitsu, mas principalmente no MMA, eles que foram responsáveis, e de lá para cá só foi desenvolvendo. Todo mundo viu que assim, é um esporte que tem tudo para crescer, e prova disso é o próprio público, né? Os canais por assinatura que estão assim explodindo em relação a pessoas que querem assistir, os bares mesmo a gente vê, coisa que antes era só futebol, né? Hoje em dia você vê os bares lotados, as pessoas vão, e eu sou uma delas, e vão em busca de assistir. Tem gente assim que eu conheço que para no barzinho se tiver passando a luta, entendeu? Se não tiver aquela luta, vai embora, vai para outro. Mas começou assim, e começou primeiro assim nas capitais, né? No Rio, e depois São Paulo, no Norte, Nordeste também, agora que está indo para os interiores, como aqui, né, na nossa região do Vale. Legal. E como que você teve contato e de onde surgiu a ideia? Você falou, não, minha personagem vai ser a Kalindra, essa que é a lutadora que eu quero contar a história. Como que você pensou e formatou isso? Teve contato com a lutadora? E fala um pouquinho do seu personagem principal aí do documentário. Certo. Bom, eu fiz um levantamento dos nomes. Existe um site de MMA que, vamos dizer assim, qualquer jornalista, quem precisa saber quem são os caras que lutaram tal evento, quantas lutas fizeram, enfim, existe um site que se chama Sherdog. E até quem me falou disso também volta ao Carlão Barreto, né? Essas informaçõezinhas assim fazem toda a diferença. E aí, por meio dele, como esse documentário, ele se iniciou, ele começou sendo um trabalho de conclusão de curso, eu precisava fazer a parte científica, que daí tinha esses dados que eu tô te falando. E aí, enfim, eu fiz uma lista, né? Uma listagem, um filtro, aliás, onde eu verificava quem são os lutadores que mais lutaram, quantas lutas eles venceram, quanto de empate eles tiveram e quanto de derrotas. E aí eu estipulei que quem tivesse mais lutas a princípio, e depois quem tivesse mais vitórias, eu ia puxar como destaque da nossa região. Só que aí tem um porém, né, uma questão a mais, que esse site Sherdog, embora ele é reconhecido mundialmente, muitas pessoas ainda não sabem assim como cadastrar. Então, alguns lutadores não têm muito acesso. Às vezes, quem vai colocar a luta para ele cadastrada nesse site é uma outra pessoa, um terceiro. Então, essa questão de informação que um vai passando para o outro, às vezes não chega exatamente como foi. Então, por exemplo, ali tem 3 lutas, mas na realidade o cara já tem 10. Entendeu? Então, assim, por isso que eu te disse que o MMA ainda ele tá sendo assim estruturado, tá começando a engatinhar, assim, né? E então, assim, mesmo com essa deficiência, né, de cadastro, de informações assim reais, tal, o Sherdog é o mais próximo do real. E aí, dentro do filtro, eu estipulei as cidades maiores, porque a cidade que tinha mais lutadores também, tudo isso eu usei no filtro, né? E aí São José e Taubaté, eu sou de Taubaté, mas tive que concordar que ia ter que ser das duas cidades, até porque eu moro em São José e queria ver um pouco das duas. E aí, inicialmente, eu entrevistei, eu peguei um lutador de São José, que é o Marcelo Colatti, até porque também, além desse filtro, tinha que ver a disponibilidade do lutador, entendeu? Tinha várias questões. Teve um lutador que ia participar inicialmente, depois ele não se sentiu à vontade mais e tal, e a gente, né, se adapta. No final das contas, o primeiro nome em Taubaté foi a Kalindra mesmo, e em São José ficou o Marcelo Colatti. E como eu tinha que reduzir muito o trabalho, como era para conclusão de curso, desculpa, eu tive que encurtar ao máximo. Então eu foquei em Taubaté, porque né, quem faz o documentário quer fazer um documentário gigante, né? Mas quem tem a arte de cortar mais difícil, né? É o mais difícil. E assim,
quem tá assistindo tem que gostar, né? Ninguém quer ficar lá 2 horas vendo algo assim. Claro, né? Se a pessoa gosta muito, vai assistir. Mas eu queria que não só quem é muito viciado em MMA assistisse. Eu queria um formato mais televisivo mesmo. Mais televisivo, assim, mais que abrange, que as pessoas quisessem assistir, mesmo quem não é muito chegado, assim, muito próximo ao MMA, que a pessoa falasse, pô, eu quero assistir, é uma lutadora aqui da nossa região, eu quero ver. Então, por isso ficou menor, que é esse do que a gente está falando, que é o documentário oficial, que tem 23 minutos. E aí, poxa, convido todo mundo a assistir, porque eu acho que ficou de uma forma, assim, leve, né? E aí foi assim que eu cheguei na Calindra e cheguei no Marcelo Colatti, que depois, infelizmente, vai ficar para um segundo projeto que eu tenho, porque uma das coisas que aconteceu foi que eu tive muito conteúdo, né? Acho que todo documentário, né? Você também já fez documentário, sabe disso. Eu usei o documentário, foquei para contar a história da Calindra, porém tem muito conteúdo e devo fazer uma outra versão aí com outro enfoque, né? Mas a Calindra, assim, super gente fina, menina guerreirona, não é à toa o nome do documentário. E ela também super topou, assim, prontamente. Eu já tinha tido um contato inicial com ela, porque, bom, quem é daqui da região também gosta de MMA vai saber, o Márcio Kesk é o organizador do evento Real Fight, cara, assim, do bem, super também atencioso, em prol do esporte, aceitou, assim, imediatamente também participar, conceder entrevista, né, para o documentário. E a gente tinha gravado um piloto para um programa, eu, o Márcio Kesk, tinha um announcer, eu acho que tinha mais algumas pessoas, e aí a Calindra foi ser entrevistada por ele. Era só um piloto. E aí a gente já se conheceu. E aí eu comentei até do documentário com ela, que ainda estava na fase inicial e tal. Ela falou, pô, eu já topo. Eu falei, nossa, fechou. E assim, ela nem sabia que no filtro ela já estava lá entre as primeiras, que provavelmente seria ela mesmo. E principalmente também por conta de ser uma mulher, né? Porque a história dela, assim, você que não conhece, assista o documentário, vale a pena, assim. Bom, vamos assistir no segundo bloco. Por favor. Legal. Então nós vamos pro programa Contraplano, recebendo aqui a jornalista Helen Martins, ela que produziu e dirigiu A Luta de um Guerreiro, documentário conta um pouquinho da trajetória de um personagem do MMA aqui da nossa região. Vamos para um breve intervalo, voltamos no segundo bloco, conversamos um pouquinho e você vai assistir então A Luta de um Guerreiro. Programa Contraplano, o espaço do audiovisual aqui na TV Câmara Jacareí.